É, vamos. Então, a gente, qual que era a tarefa, né? Eu coloquei algumas perguntas lá, mas pensando assim, que é para todo mundo que tiver uma objeção sobre o livro dos Espíritos, fazer sua objeção agora. Por que isso? Porque o Allan Kardec, nessa parte, ele vai respondendo a todas as críticas, né? Ah, esse cara é louco, tá dizendo que espírito existe. Ah, esse cara, da onde ele tirou isso? Tá inventando da cabeça dele. Ah, isso aí é manipulação. Ah, isso aí, não sei. Eu quero que vocês pensem, né? O que toda objeção que alguém pode fazer para falar que isso não tem fundamento, entendeu? Por exemplo, ah, é porque a ciência não reconhece isso. Ah, porque os católicos falam que isso é coisa do diabo. Ah, porque mexer com espírito é coisa do diabo. Ah, porque espírito não existe, entendeu? E aí por quê? Você pensando nas objeções que você tem disso e o Allan Kardec respondendo isso, você parte de uma aceitação de um pressuposto que, não, isso aqui é uma coisa séria, vamos estudar, vamos ver o que ele tem a dizer, né? Ele já fez uma introdução, já disse que os espíritos superiores falaram, basicamente, assim, o mais importante naquela introdução que a gente estudou na aula passada, né? E aí ele começa aqui, ó. Para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui-se não uma prova, pelo menos forte presunção contra o que quer que seja. Não somos dos que insurgem contra o sábio, pois não queremos dar aso a que de nós digam que escociamos. Temos-los, ao contrário, em grande apreço e muito honrados nos julgaríamos se fôssemos contados entre eles. Suas opiniões, porém, não podem representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. Então, aqui ele já tá falando para a comunidade científica da época dele, né? Os homens muito inteligentes, ele até fala sábios, né? Os expoentes da inteligência da época, né? E aí ele começa a falar a falar para eles, né, em resposta, explicando o porquê que isso aqui tem que ser visto e por que isso aqui é sério. Então ele já começa colocando os homens das ciências na história, né? E aí ele vai aqui então falando o porquê o espiritismo ele sim pode ser aceito pela ciência, né? O espiritismo e o estudo dele no livro. Então, a primeira parte aqui está respondendo para a ciência. E aí aqui vocês vão elencar, vão procurar justificativas e ver se concordam com ela.
E aí, aqui, aí depois, no próximo capítulo, ele começa assim: os movimentos do objeto é um fato incontestável. A questão está em saber se nesse movimento há ou não manifestação inteligente. Em caso de afirmativa, qual a origem dessa manifestação? Então, aqui, vários cientistas da época deram explicações assim das mais, né, estranhas, dizendo, olha, isso aqui é isso. Isso aí que você está falando é isso. Vários fenômenos, por exemplo, como o dos músculos estalantes, né? Os barulhos que os espíritos faziam era o músculo da pessoa que estava estralando e para eles enganarem as pessoas, né? Desde sonambulismo a manifestação do pensamento da pessoa, várias coisas aqui, né? Que eles que eles falavam. Aí fala do charlatanismo, né? Sois vítimas de charlatanismo, falando do porquê não é fraude. Ora, que fraude seria de uma pessoa que só tem, não cobra nada, não ganha dinheiro e só quer ser o bem? E quem que é esse fraudador que faz um negócio desse? Entendeu? É, o fraudador aqui, no caso, né, os espíritos superiores, né? Qual que é a fraude deles? Se eles não querem nada demais, eles só ajudam a gente não dá nada em troca, incomoda pra caramba. Então, a série de argumentos, né? Ó, no capítulo 11, aí fala que só os espíritos e personagens conhecidos se manifestam. Então, outra crítica, né? Ah, só vem espírito aí só, nossa, Chopin, é, Mozart, né? Espírito, sei lá, de Sócrates, né? Platão. Aí fala assim, não, porque só os espíritos top aparecem aí, né, no seu livro, né? Entendeu? E aí ele vai falando aqui. Aí ele vai explicar o- quais os tipos de espíritos que se manifestam e da onde que sai a lógica. Isso aí. Então, esses capítulos, eles são a base para a gente entender como o Allan Kardec estruturou o livro, né? E da onde que ele tirou selecionou as perguntas, né, as respostas, né? Aí ele vai falar até nas definições aqui de alma, os pensamentos na época sobre Deus, né? Aí fala dos sistemas dos sábios, né? E o cara que é muito inteligente, ele é orgulhoso, ele tem o sistema dele, tudo que tiver fora do sistema dele não presta. Aí aqui no capítulo 14, aí ele fala assim, passaríamos brevemente pela objeção que fazem alguns céticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem. Então, aqui já está respondendo uma outra crítica, porque o cara pega
um texto com uma mensagem boa, uma mensagem correta, só que o texto está escrito com erro ortográfico. Aí o cara fala assim, meu, como é que o Sócrates vem aqui e escreve errado? Não é possível que isso aí seja um espírito superior, né? Aí ele vai explicar, né, essa questão. Então, aqui, você vai elencando as perguntas. Quais são a- as perguntas ou as afirmativas contra o que o Kardec estava propondo e as respostas do Kardec. E aí, aqui no capítulo 16, ele coloca assim: ainda resta examinar duas objeções, únicas que realmente merecem este nome, porque se baseiam em teorias racionais. Então, depois de ele falar sobre um monte de objeção, que para ele não eram nem objeções, eram coisas assim mais, digamos assim, ridículas, né? Porque não tem uma base racional. Aí ele fala aqui que tem duas objeções que realmente são racionais, que ele realmente merece dar uma resposta como objeção. Essas admitem a realidade dos fenômenos materiais e morais, mas inclui a intervenção dos espíritos, ou seja, essas coisas acontecem, mas não são espíritos. Aí uma delas diz que os espíritos eram tudo efeito magnético, os médios estariam sonambúlicos, falando que tudo era coisa da cabeça do médium. Tipo aquelas coisas de hipnose, né? Enfim, aí aqui no capítulo 12 ou 17, falando do ceticismo no tocante à doutrina espírita e quais que são as causas, e que é o último capítulo da introdução, né? Então, vamos fazer aquelas questões lá, tá? Todo mundo, para a gente poder entender direitinho e saber explicar, né? Até quando alguém for perguntar para você, fala assim, tá estudando espiritismo, que besteira é essa? De onde você tirou isso aí? Existe espírito? Tá louco? Enlouqueceu? Entendeu? É uma coisa importante, né? Porque depois que você achar que tem conhecimento suficiente, você vai se declarar espírita. E quando você se declara espírita, você tem que saber das coisas, né? Para poder explicar minimamente o que é ser espírita, né? No que sua doutrina se baseia, qual que é a base racional, científica, a base moral, né?
que é a coisa mais importante desse estudo aqui. Então, por hoje vamos encerrar. Ninguém fez tarefa. Na próxima, eu quero ver todo mundo com tarefa pronta, hein? Senão, eu vou desistir de ensinar para vocês. Aí o professor vai dar WO também. Eu tenho que dispor de tempo e disposição para isso. Então, espero que vocês tenham interesse também.